Neemias capítulo 8, versículo 10 está escrito: E Neemias acrescentou: Podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Quando nós dizemos que a alegria do Senhor é a nossa força, nós não podemos tomar essa afirmação somente como uma frase de efeito, mas devemos compreender o contexto no qual ela foi pronunciada. Eu quero fazer uma reflexão nessa palavra junto com você. Antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações e compartilhe essa mensagem. Se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo dessa mensagem, deixe o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Israel vinha de um tempo de exílio. E naquele momento em que Esdras reuniu o povo e leu a palavra do Senhor para eles, houve um quebrantamento. Eles foram confrontados e tomados por uma profunda tristeza, quando perceberam como haviam desobedecido a Deus. Neemias foi chamado por Deus para restaurar a cidade, e mais do que isso, para promover também uma reforma espiritual. A reconstrução física durou 52 dias, mas a reforma espiritual foi um processo demorado e difícil. Aquele era um tempo de restauração e de recomeço, no qual o povo judeu estava saindo de um período de várias décadas como escravo na Babilônia. Um período de exílio onde ocorreu a desolação de Jerusalém, onde a cidade foi dominada por estrangeiros e o templo do Senhor foi destruído. Por terem pecado e quebrado a aliança que tinham com Deus, Israel se tornou motivo de escárnio para os seus inimigos. E diante da exposição da palavra, eles entenderam como tinham se afastado do Senhor. Por isso, se entristeceram. A alegria é uma das marcas daqueles que servem a Deus. E essa expressão, a alegria do Senhor, é bastante conhecida no meio cristão. Porém, muitas vezes, ela é proclamada como se fosse um passe de mágica. Mas quando nós observamos esse texto na íntegra, atentando para cada detalhe, cada ensinamento contido na palavra, nós podemos compreender e tomar posse dessa alegria que nos fortalece no Senhor. O versículo 1 diz que o povo se reuniu como se fosse um só, antes de lerem o livro da lei. Fala de unidade. Nós somos fortalecidos quando estamos em unidade e comunhão. A palavra diz que devemos chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. No versículo 3 diz que Esdras leu a palavra para o povo em voz alta, desde o raiar da manhã até ao meio-dia. Nós podemos compreender que a alegria que vem de Deus é transmitida ao nosso coração quando lemos a palavra. E para isso é necessário dedicarmos do nosso tempo para que o Senhor ministre a nós a fé que vem pelo ouvir a palavra dele. Não adianta darmos a Deus poucos minutos do nosso dia e querermos receber o fortalecimento do Senhor. O verso 3 diz também que eles ouviram com atenção. Não adianta ler a palavra, precisamos estar atentos, ou seja, dispostos a recebê-la dentro de nós e assim permitir a mudança que Deus deseja ministrar na nossa vida. O versículo 4 diz que Esdras se colocou em um lugar elevado e quando ele abriu o livro, o povo se levantou.
Quando Esdras se coloca em um lugar mais alto, revela para nós que Deus deve ocupar um lugar de destaque na nossa vida, um lugar de honra. Coloque Deus em primeiro lugar. E o fato de o povo ter se levantado no momento da leitura fala de reverência, de temor diante dos ensinamentos de Deus. No versículo 8 está escrito que eles leram, interpretaram e explicaram ao povo, para que todos pudessem compreender o que estava sendo lido. Às vezes nós tratamos a nossa Bíblia como um amuleto, mas ela é para ser lida e compreendida, pois a mudança na nossa vida só vai acontecer quando compreendermos a vontade de Deus e decidirmos andar nos seus caminhos. Infelizmente, nós temos visto aqui no Brasil muitas igrejas que pregam a palavra de uma forma conveniente para quem está ouvindo, pegando somente versículos isolados e pregando aquilo que as pessoas gostariam de ouvir e não aquilo que Deus gostaria de nos dizer. No versículo 9 diz que, enquanto eles ouviam a palavra, começaram a chorar. Todo avivamento começa com uma atitude de arrependimento. Se o seu coração não tem se quebrantado mais diante do Senhor, clame a Ele para que tenha misericórdia da sua vida, pois certamente você não tem sido tocado pela palavra. O povo chorava e se entristecia, porque o contato com a palavra fez com que eles percebessem o seu pecado. Somente depois disso é que Neemias disse a eles que não se entristecessem, pois eles poderiam ser fortalecidos pela palavra de Deus. A alegria é uma das principais marcas dos filhos de Deus. O evangelho que nós conhecemos, que nós abraçamos, é boa nova de alegria. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. Em um mundo no qual nós estamos sujeitos a experimentar todo tipo de tristeza e de vivenciar situações que nos trazem descontentamento, é maravilhoso lermos a palavra do Senhor e tomarmos posse dessa promessa. Receba a força que vem de Deus, receba a alegria que vem do Senhor. Nós somos extremamente frágeis e o nosso estado emocional muitas vezes é condicionado pelas circunstâncias, por aquilo que vivenciamos no dia a dia. Quando experimentamos um tempo favorável, nos sentimos fortes, mas quando somos tomados por alguma adversidade, ficamos abatidos e desmotivados. Mas a alegria do Senhor é a sua força. Significa que existe uma verdadeira alegria que vem de Deus e que pode nos fazer fortes diante dos nossos desafios. O mundo nos oferece muitas formas de alegria, só que elas são vazias, são superficiais. A alegria do mundo é passageira, mas a alegria que vem de Deus é plena, porque ela está baseada no seu poder e no seu amor por nós. Eu quero orar por você. Senhor, eu te peço que sejamos fortalecidos nessa hora, diante das lutas, dos desafios e dos problemas que temos enfrentado. Sabemos que podemos receber de Ti o vigor, pois os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam, mas não se cansam. Nós nos rendemos a Ti e nos submetemos à Sua vontade. Recebemos pela fé a alegria e a força que vem do Senhor, pelo conhecimento e pelo entendimento da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
Deus nos ama infinitamente e Ele tem prazer em nos abençoar. Se você tem buscado do Senhor uma bênção, se você tem clamado a Deus por causa de alguma situação que tem te afligido, eu te peço que ouça essa mensagem até o fim. No final, eu vou fazer uma oração pela sua vida, pedindo a Deus que te abençoe, que abençoe sua família e todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários o seguinte: a bênção de Deus está sobre mim. Mesmo que você esteja passando por um momento complicado na sua vida, ainda assim escreva com convicção: a bênção de Deus está sobre mim. Eu quero começar citando alguns versículos bíblicos que nos falam sobre as bênçãos de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está dizendo aqui que nós já fomos abençoados em Jesus Cristo com bênçãos espirituais. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, nós podemos receber pela fé, como herança. A vitória de Cristo na cruz nos faz vencedores sobre o pecado, sobre a morte, sobre as tentações e sobre o nosso inimigo, que é o diabo. Podemos e devemos orar para que o Senhor nos abençoe em todas as áreas da nossa vida, principalmente naquelas em que estivermos passando por dificuldades. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. Porém, por mais que Deus possa nos surpreender e nos alegrar com muitas coisas nessa vida, as maiores bênçãos Ele já nos deu. Nós é que às vezes nos acostumamos tanto com algumas coisas que deixamos de perceber o valor que elas têm. A nossa saúde, nossa família, a comunhão com Deus e com o Espírito Santo, a paz e a alegria em nosso coração, a presença de alguém que amamos, essas coisas não têm preço. E a maior das bênçãos que podemos receber de Deus é a salvação em Cristo. A certeza de que um dia estaremos vivendo na glória, em um lugar onde o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e onde não haverá mais dor nem sofrimento. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, está escrito que Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus conhece todas as suas necessidades e Ele mesmo providencia tudo para que você e sua família tenham todo o sustento. E mais do que isso, Ele nos acrescenta a sua graça em todas as coisas e em todo o tempo, para que eu e você vivamos uma vida abundante. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, que renova a nossa fé e faz transbordar de esperança o nosso espírito. Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã, que tem buscado o teu favor nesse momento. Nós tomamos posse das tuas promessas. Cremos que o Senhor é um Deus que tem prazer em nos abençoar e pela fé recebemos as tuas bênçãos como herança. Eu oro por aqueles que têm vivido dias de escassez, que não estão conseguindo honrar com seus compromissos financeiros e não têm tido o suficiente para o seu próprio sustento. Tua palavra diz que o justo não será desamparado e nem mendigará o pão. Portanto, Senhor, cumpra-se a tua palavra na vida deles. Nós buscamos a tua presença e colocamos toda a nossa ansiedade aos pés da cruz, pois sabemos que o Senhor conhece a nossa vida, as nossas necessidades
e é quem nos concede todas as coisas. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, ela pode abençoar a vida de alguém. A palavra do Senhor tem um poder transformador. Por isso, compartilhe ela com seus contatos. Se inscreva no nosso canal e, se quiser apoiar esse projeto, seja membro. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Isaías capítulo 25, versículo 4 está escrito: Mas para os pobres, ó Senhor, és um abrigo na tempestade, uma sombra no calor, o defensor dos necessitados. Existem momentos na vida em que nós precisamos agir como se estivéssemos passando por uma tempestade. Quando estamos fora de casa ou dentro do nosso carro e uma chuva forte nos pega desprevenidos, num primeiro momento ficamos desnorteados, sem saber o que fazer ou para onde ir. De acordo com a força da tempestade, a única coisa que você pode fazer é parar e esperar que ela passe. Entenda uma coisa: tem problemas que chegam até nós e que precisam ser enfrentados imediatamente, encarados naquele instante, que precisam de uma solução imediata. Mas existem outros que precisam ser vistos como uma tempestade. Significa que eles vão passar. E tudo o que você precisa fazer é procurar um abrigo até que passe. Um dos maiores erros que nós cometemos quando somos surpreendidos por uma tempestade é o de querer continuar caminhando em meio à chuva torrencial, sendo que o mais sensato naquele momento é encontrar um abrigo e descansar, até que a chuva cesse. Somos desafiados e impulsionados a prosseguir, mesmo sem um guarda-chuva, uma capa, sem segurança. Porém, basta que encontremos um lugar protegido, onde possamos ficar ali quietos, até que as águas passem e tenhamos condições de continuar caminhando. E o profeta Isaías revela que Deus é esse abrigo que podemos ter na hora das tempestades. Você não é obrigado a se expor aos raios, aos ventos e às águas, quando existe um Deus que te oferece proteção durante os dias difíceis. Você tem enfrentado tempestades? Sua vida parece estar sendo atingida nesse momento por todos os lados e você não tem forças para prosseguir? Talvez Deus esteja dizendo, através dessa palavra, para você parar um pouco e permitir que Ele te guarde, que Ele te cubra com suas asas e te ofereça a proteção que você precisa, até que as coisas se acalmem. Apenas descanse nos braços do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por nos oferecer abrigo e segurança durante as tempestades. Toma a nossa vida e o nosso futuro em suas mãos. Olha nesse momento para aqueles que estão enfrentando tribulações, os que estão passando por problemas tão grandes que não sabem o que fazer. Reconhecemos que o Senhor é o nosso abrigo e o nosso refúgio. Não permita que as águas, os ventos e os raios nos atinjam. Nos cubra com o poder do teu sangue e guarde também a nossa família, até que essa chuva passe. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
Atos capítulo 16, verso 30 ao 32 está escrito: Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. A salvação em Cristo é um processo individual, pelo qual todas as pessoas experimentam, pela fé, uma nova vida proporcionada pelo Espírito Santo, a partir do momento em que entregam sua vida a Jesus. E segundo essa passagem, a vontade e o propósito de Deus é que toda a família seja salva. Se você pertence a Cristo, glorifique a Ele e receba a promessa de que a sua família também será salva. Mas a salvação da família não é algo instantâneo. Deus não tem netos, apenas filhos. E os filhos são aqueles que receberam Jesus em seu coração. Ou seja, ninguém vai para o céu por causa da decisão de outra pessoa. Não adianta você achar que está salvo por causa da sua mãe, que é cristã, ou do seu pai, ou da sua esposa. É uma decisão e uma atitude individual. Em Atos 16, a família do carcereiro foi salva, porque, influenciada pela decisão dele, a palavra de Deus foi anunciada a todas as pessoas daquela família. A família é um projeto de Deus e, infelizmente, muitas têm sido destruídas porque falta o conhecimento da palavra. Esse é um momento em que estamos passando mais tempo com nossa família por causa da pandemia. É uma oportunidade para compartilharmos a palavra de Deus com aqueles que amamos. Se você já pertence a Cristo, você pode ser um canal, um instrumento de bênção para a sua família. Reúna a família para ler a Bíblia e orar, que seja por 10 ou 15 minutos. Dessa maneira, você vai experimentar um mover sobrenatural de Deus na sua casa. Eu quero orar por você. Pai, nós tomamos posse dessa promessa. E assim como nós fomos um dia perdoados pelo Senhor, nós profetizamos que a nossa família também será alvo do seu amor, da sua graça, do seu perdão e da sua misericórdia. Consagramos a nossa família a Ti e declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Seja membro do nosso canal Minuto com Deus no YouTube e siga a gente nas redes sociais. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24 está escrito: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Jesus ensinou que os dois principais mandamentos são o de amar a Deus e amar ao nosso próximo. Deus conhece os nossos sentimentos. Não podemos enganar ao Senhor. O culto que apresentamos a Ele está mais relacionado com o nosso interior do que com o exterior. Eu posso apresentar-me a Deus como alguém muito religioso, mas se no meu coração eu não estiver resolvido com o meu irmão, esse culto não é aceito pelo Senhor. Antes de apresentar a minha oferta a Deus, devo procurar meu irmão e reconciliar-me com ele. O interessante é que o evangelista Mateus escreveu assim: se eu me lembrar que o meu irmão tem algo contra mim, eu é que tenho que ir até ele, pedir perdão e me reconciliar. Ou seja, ainda que eu tenha sido a parte ofendida, a iniciativa de aproximação deve ser minha. Essa palavra é destinada àqueles que foram ofendidos, magoados,
caluniados, traídos, enfim, que foram prejudicados de alguma forma e hoje guardam em seu coração um sentimento de mágoa contra alguém. A palavra de Deus diz para você ir até aqueles que te ofenderam e tentar a reconciliação. Peça perdão ou libere perdão, ainda que a culpa não seja sua. Existe um poder restaurador no perdão. Reconciliar é restabelecer a confiança, a estima. Não é simplesmente pedir perdão, mas reatar o vínculo que existia antes do problema ter acontecido. Em Mateus 18, 21, diz que devemos perdoar nosso irmão 70 vezes 7. O perdão é a linguagem do amor. É como se você estivesse dizendo: você errou, me ofendeu, me magoou, mas eu não deixei de te amar. E Jesus disse que se perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, vamos também receber o perdão de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado pelo seu amor e pelo seu perdão. Que essa palavra possa confrontar aquelas pessoas que não conseguem perdoar aqueles que as ofenderam. Que o nosso coração seja inundado pelo seu amor, de forma que saiam todos os sentimentos que não vêm do Senhor. Tira todo o ressentimento, todo o ódio, toda a mágoa e coloque no nosso coração a paz, a gratidão e o amor incondicional para que a nossa oferta e o nosso culto sejam recebidos e aceitos pelo Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Provérbios capítulo 17, verso 14, está escrito: começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. A maior vitória que conquistamos em família é conseguir viver em comunhão e em harmonia. É quando temos maturidade para aceitar as nossas diferenças e fazermos do nosso lar um lugar de paz e descanso. Por que é tão importante resolver conflitos? Porque conflitos não resolvidos se colocam como barreiras na família. Conflitos surgem por causa de questões sobre as quais temos diferenças e por isso cada um se acha o dono da razão. Se não encontramos uma solução que satisfaça os dois lados, nos tornamos inimigos ao invés de parceiros e a nossa casa se transforma em um campo de batalha. Coríntios capítulo 13 diz que o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. É muito triste saber que milhares de relacionamentos são quebrados porque as pessoas nunca aprendem a resolver seus conflitos. O primeiro passo para isso é sair do modo de discussão e entrar no modo de compreensão. Pare de tentar vencer uma discussão e comece a tentar entender o lado do outro. Quando discutimos, em essência o que estamos dizendo é: o meu modo de pensar é o que está certo. Aquele que discute quer impor o seu ponto de vista, mas quem se dispõe a resolver um conflito possui uma atitude diferente. É como se dissesse: vamos resolver isso de uma maneira que seja positiva para nós dois. Vamos pensar nisso juntos. É respeitar as ideias de ambos e procurar encontrar uma solução, ao invés de simplesmente querer ganhar o debate. A Bíblia diz que o amor não busca seus próprios interesses, não é orgulhoso e nem egoísta. Amar também implica buscar o melhor para outra pessoa. Filipenses capítulo 2, verso 4, nos alerta para que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que seria melhor para ele ou para ela? Essa é a pergunta do amor. Peça a Deus para que a sua casa se torne um lugar melhor para se viver.
Eu quero orar por você. Deus, o Senhor conhece quais são as áreas de conflito que têm impactado essa família ou esse casal. Precisamos da tua graça, que o Senhor faça um milagre nesse lar, que nós possamos aprender a resolver todas as questões sem discussões e brigas constantes. Nos ensina a ter humildade para cedermos em uma discussão, mesmo que estejamos certos. Que o nosso relacionamento possa ser marcado por um amor incondicional, que sejamos pacientes, bondosos e que saibamos amar e perdoar. Que a nossa família e o nosso casamento resistam a todo ataque do inimigo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Neste domingo, às 19 horas, nós teremos um culto online, transmitido pelo YouTube, Facebook e Instagram. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Existem situações em nossa vida em que tentamos fazer consertos e remendos, mas na verdade o que precisamos é de uma mudança profunda. Muitas pessoas estão paralisadas, física e espiritualmente, andando em círculos, sem sair da rotina do dia a dia. Elas não têm alvos, não têm direção, não estão focadas em nada. Querem mudanças, mas não têm atitude. Paulo diz aos Coríntios que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Deus tem preparado um tempo de profundas mudanças em nossa vida. Mas para isso, temos que seguir alguns passos. A primeira coisa é reconhecer que precisamos de mudanças. Lucas 15 conta a história de um filho que saiu da casa do pai. Quando tudo começou a dar errado, no verso 17 diz que ele caiu em si, ou seja, percebeu que era necessário voltar atrás. Examine a sua vida e avalie o que precisa ser mudado. Qual é a sua maior dificuldade? Qual área da sua vida precisa ser transformada? Reconheça seus erros e peça a Deus uma segunda chance, uma nova oportunidade. A segunda coisa que precisamos é estar abertos às mudanças. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3 que o que para ele era lucro passou a considerar perda, por causa de Cristo. Para que Deus transformasse Saulo em Paulo, ele teve que aceitar as mudanças. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Não adianta reconhecermos as necessidades de mudança se não aceitarmos as coisas novas que Deus quer fazer. Outra coisa importante é lutar pelas mudanças. Nada vem de graça. A história contada por Jesus diz que o filho se levantou e foi até seu pai. Temos também o exemplo de Zaqueu, que mostrou disposição em mudar através das suas atitudes. Para viver um tempo novo que nunca vivemos, que nunca experimentamos, temos que fazer algo que nunca fizemos. Hoje é tempo de você se levantar e tomar uma atitude diferente daquela que você estava tomando em relação à sua vida, em relação às pessoas próximas a você, em relação ao pecado e em relação a Deus. Se você deseja realmente experimentar um tempo de mudanças, peça a Deus para conduzir a sua vida. Permita que o Espírito Santo direcione as suas escolhas. Identifique aquilo que tem impedido a sua comunhão com Deus e elimine tudo que tem prejudicado sua vida espiritual. Eu quero orar por você. Senhor, que todos que estiverem ouvindo essa mensagem possam andar em novidade de vida. Que todo o peso do passado que tem impedido essa pessoa de caminhar e conquistar seus objetivos possa ser removido da sua mente e do seu coração. Que o Senhor estabeleça uma nova etapa nessa história. Que ele possa se arrepender dos erros cometidos e aproveitar essa nova oportunidade que o Senhor concede. É o que eu te peço
em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, inscreva-se e torne-se membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Jeremias capítulo 48, versículo 10 está escrito: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que vedar do sangue a sua espada. Muitas pessoas usam esse versículo quando querem repreender alguém que não esteja fazendo com excelência as coisas dentro da igreja. Quando a pessoa chega atrasada nas reuniões, quando a apresentação do louvor não tem muita técnica, quando o cantor desafina durante a música, ou o grupo de dança erra na coreografia, ou quando o pregador não se consagra para poder pregar a palavra. Como se a obra do Senhor se resumisse às atividades que são feitas dentro da igreja e principalmente durante os cultos. É preciso entender que fazer a obra de Deus não tem nada a ver com cumprir uma agenda de atividades de uma denominação religiosa. As pessoas associam a obra de Deus somente ao que acontece dentro do templo. Tiago disse que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Fazer a obra de Deus é procurar repetir aquilo que Jesus fez: amar, perdoar, ajudar ao próximo, acolher aquele que está passando necessidade, não discriminar as pessoas, abraçar aqueles que precisam de um abraço, andar junto, ensinar as pessoas sobre o amor de Deus, pregar o evangelho, se alegrar com os que se alegram e sofrer a dor daqueles que estão chorando, não pagar o mal com o mal, fazer o bem, resistir às tentações e tantas outras coisas. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Os discípulos de Jesus foram chamados assim, não porque estavam envolvidos com a programação da sua denominação, mas porque as suas atitudes revelavam Cristo ao povo. Para isso foi-nos dado o Espírito Santo. Ele habita em todos aqueles que receberam a Cristo. E quando imitamos a Jesus, estamos fazendo a obra de Deus. Quando, por exemplo, ajudamos alguém com uma cesta básica, estamos fazendo a obra de Deus. Quando visitamos um hospital e levamos uma palavra de esperança aos enfermos, estamos fazendo a obra do Senhor. Quando me compadeço do sofrimento de uma pessoa e compro um remédio para aliviar a sua dor, quando faço um aconselhamento a alguém ou a um casal que está prestes a se separar, tudo isso é a obra de Deus. Lembrando ainda que somos egoístas e prepotentes, e muitas vezes, quando fazemos as coisas dentro da nossa igreja, o que estamos esperando, na verdade, é o reconhecimento, os elogios, as posições de destaque, os cargos, e nos esquecemos que devemos buscar a verdadeira aprovação que vem de Deus. A verdadeira obra do Senhor vai aparecer na nossa vida quando morrermos para nós mesmos, para os nossos desejos pessoais, para a nossa vaidade, para o nosso eu. Por isso, o apóstolo João escreveu algo que devemos colocar em prática na nossa vida. É necessário que ele cresça e eu diminua. Eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço por tudo que podemos aprender com a tua palavra. Eu te peço que cada pessoa que ouvir essa mensagem tenha os seus olhos abertos e compreenda o que é realmente fazer a sua obra. Nos perdoe porque muitas vezes nos fechamos dentro das nossas denominações, enquanto tantas pessoas estão sofrendo e precisando do nosso auxílio. E nós estamos preocupados apenas em cantar, dançar e pregar dentro da nossa igreja, mais para satisfazer o nosso ego
do que para agradar ao Senhor. Por isso, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal se quiser apoiar o nosso projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14 está escrito: Vós sois o sal da terra, e se o sal for sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus sempre usava exemplos simples para nos ensinar lições profundas. Imagine um ambiente sem luz, ou uma comida sem sabor, ou pior, sem tempero, daquelas que você não tem apetite para comer. Como é bom quando acendemos uma luz na escuridão, ou quando temperamos uma comida que está sem sal. Foi com essas coisas tão simples, mas importantes, que Jesus comparou o nosso testemunho e a nossa vida cristã. Quando ele nos ensina a sermos sal e luz, ele nos transmite a ideia de que temos que ser diferentes e fazer a diferença na vida das pessoas. Como tem sido a sua vida? Por onde você passa, você tem deixado luz e sabor nas pessoas, na vida das pessoas? Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, eu estou postando mensagens novas aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva e ative as notificações. Se você gostaria de expressar a sua gratidão pelo Ministério Minuto com Deus, que tem levado a palavra do Senhor diariamente a milhares de pessoas, você pode se tornar membro do canal. É uma maneira de nos abençoar. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, coloque o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Sal e luz estão ligados a coisas importantes que nós devemos observar. Um alimento sem sal é ruim, mas se for salgado demais, também é difícil de comer. Do mesmo jeito que ficar no escuro é horrível, mas se a luz for forte demais, os olhos não suportam. Portanto, existe uma medida certa para cada um deles, de forma que não faça falta, mas que também não incomode. Aquele que serve a Cristo tem que ter bom senso e equilíbrio. Eu não posso ser uma pessoa chata que incomoda. Tenho que saber o tempo de falar e o tempo de calar. Por isso, o apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 4, no versículo 6, que a nossa palavra deve ser agradável, temperada com sal, para que saibam como nos convém responder a cada um. Como cristãos, temos uma grande responsabilidade de deixar a marca de Cristo por onde passarmos. As pessoas precisam ver Cristo em você, nas suas atitudes, no seu jeito de falar, no seu modo de agir. Portanto, não deixe que o seu jeito de ser e de se relacionar afaste as pessoas do Evangelho. Talvez você tenha sido muito intolerante com o pecado e até mesmo com o pecador. Mas lembre-se de que um dia alguém tolerou você. Alguém teve paciência e te mostrou o caminho da salvação. Saiba que Deus odeia o pecado, mas fará de tudo para que o pecador se arrependa, para que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Temos que tomar cuidado
nesse propósito de sermos sal e luz, pois muitas pessoas confundem as coisas e acham que são mais usadas por Deus do que as outras. Nós não somos melhores do que ninguém, nós apenas temos consciência de quem Deus é e levamos essa identidade por onde quer que vamos. Deus quer que sejamos cheios de convicção nele e na sua palavra, mas que também sejamos cheios de humildade e sabedoria. Muitas pessoas também se empolgam com a ideia de ser sal e luz na terra, entendendo isso como uma posição de destaque e de privilégio. Bom, de fato é um privilégio e uma honra servir a Deus e as pessoas, mas isso não tem nada a ver com ser destaque, ou com ser aplaudido ou aprovado por homens. Ser sal e luz, às vezes, requer sacrifício, requer renúncia. Nossa missão é levar a presença de Deus através da nossa vida. Então temos que parar e refletir: como anda a nossa vida? Como está o nosso relacionamento com Deus? Nós temos tido um tempo de qualidade com Ele? É fácil aceitarmos o convite para servirmos a Deus. O difícil é darmos continuidade nisso. Poucos são os que estão realmente dispostos a colocar Deus e o próximo acima de si mesmos. Mas é isso que o servo de Deus deve fazer. Alguns afirmam estarem fazendo a obra de Deus, mas se isolam, não se relacionam, não conversam, não têm comunhão com ninguém. A essas pessoas eu pergunto: vocês estão fazendo a obra de qual Deus? Pois o verdadeiro Deus ama pessoas e se manifesta na vida de pessoas, transforma a vida de pessoas e usa pessoas para realizar as suas obras. Não dá para servir a Deus longe de tudo e de todos. Até mesmo dentro da nossa casa. Se nós oramos, lemos a Bíblia, passamos tempo buscando a Deus, porém não nos socializamos com as pessoas da nossa família e quando socializamos, nós as tratamos mal e somos rudes, como podemos afirmar que estamos fazendo a obra de Deus? De nada adianta ter momentos incríveis com o Senhor, com o Espírito Santo, no secreto, se em público nós agimos feito filho das trevas. A forma como tratamos as pessoas diz muito mais sobre o nosso coração do que a intensidade das nossas orações, pois achar palavras bonitas e dizê-las aos gritos é fácil. Difícil é ser manso, humilde e paciente com as pessoas. Ser sal e luz é difícil, pois exige muito mais atitudes do que palavras. E é aí que a maioria de nós erra, pois somos bons de lábia, mas falhamos na prática. Deus hoje quer nos restaurar por completo e quer começar um processo de cura, para que, através da nossa vida, outras pessoas também possam ser curadas. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua palavra. Senhor, nos perdoe, pois não temos sido sal e luz para as pessoas que cruzam o nosso caminho. Que o nosso ego morra todos os dias, para que o Senhor cresça em nós. Que nós possamos dar louvor e créditos somente a Ti, para que o Teu nome seja engrandecido e para que o Teu reino seja estabelecido aqui na terra. Nos ajude a sermos bênção. Nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas, porque um dia, quando nós estávamos em trevas, alguém fez a diferença na nossa vida e falou conosco do Teu amor. E hoje nós estamos aqui, prontos para Te servir. Por isso, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
Salmos capítulo 14, verso 2, está escrito assim: Lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Vivemos em um mundo onde todos querem impressionar. Postamos nossas melhores fotos, usamos nossas melhores roupas e estamos sempre buscando nossa melhor versão de nós mesmos, para mostrarmos para as pessoas. Porém, quando se trata do nosso relacionamento com Deus, nós nos contentamos com a mediocridade e não buscamos ser adoradores de fato. Estamos sempre focados em nossa aparência, mas o nosso interior é negligenciado. E isso nos mostra o quão tolos nós somos e como têm sido fúteis os nossos dias aqui na Terra. Deus ainda olha para a Terra e procura pessoas que o adorem de verdade. Mas o que ele tem encontrado? Provavelmente ele tem se deparado com pessoas que aparentemente o adoram. Pessoas que postam muito sobre ele, que adoram exortar outras pessoas, para que dessa forma os seus próprios erros fiquem encobertos. Ser um adorador não torna você melhor que ninguém. Pelo contrário, mostra o quão perverso e necessitado de Deus você é, pois precisa constantemente estar na presença dele. Caso contrário, estaria satisfazendo os seus próprios desejos carnais. É claro que a luz de Cristo brilhará em você e que pessoas verão que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Porém, se a sua motivação para se encher de Deus for somente para se mostrar cheio, você estará adorando somente a si mesmo e não a Deus. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem tanto na frente dos outros quanto em segredo. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por sua palavra e pelo seu amor. Nos perdoe, pois temos vivido uma vida de fachada, uma vida onde aparentemente somos adoradores cheios do seu Espírito, porém o nosso coração é como um poço cheio de imundícia. Que possamos nos preocupar mais com o nosso interior do que o nosso exterior, e que possamos de fato amar e adorar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Adquira os livros do Ministério Minuto com Deus. Acesse upbooks.com.br/Pastor Edivaldo Oliveira. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Charles Spurgeon escreveu o seguinte: do fundo de um poço podemos ver as estrelas, porém não as vemos quando estamos no topo de um monte. Existem coisas que aprendemos somente na adversidade. Às vezes nós não conseguimos entender por que Deus permite que passemos pelos vales, mas depois compreendemos que as maiores lições que tivemos na vida foram aprendidas nos momentos de luta e de dor. Deus usa os problemas para moldar o nosso caráter. Por isso, de vez em quando, Ele vai nos levar a um vale. Estamos falando aqui de vale de um modo figurado, mas literalmente falando, o vale é uma depressão entre as montanhas, um lugar pelo qual temos que passar entre um monte e outro. A nossa vida é marcada por momentos bons e ruins, tempos de paz e tempos de guerra, dias nos quais teremos alegria e júbilo e dias em que haverá lamento e tristeza. Biblicamente falando, o Vale de Deus pode ser considerado como um lugar de isolamento, de solidão, um momento da vida onde temos que lidar com as perdas e com a aflição. O vale também é um lugar de ficarmos a sós com Deus, e para muitos se torna um lugar de comunhão. Quando estamos no vale, experimentamos a provação, nos sentimos abandonados e desamparados. Quando estamos passando pelo vale,
Os problemas parecem ser maiores e impossíveis de serem solucionados. Essa palavra que eu quero compartilhar hoje é para você que tem passado pelo vale. A minha oração é para que o Espírito Santo ministre coragem, sabedoria e perseverança ao seu coração, para que você vença esse momento e saia daí vitorioso. A Bíblia fala de muitos vales, mas nessa passagem eu quero mencionar apenas 3. O primeiro deles é o vale da sombra da morte. Ele está descrito em Salmos 23. Fala de pessoas que estão lutando contra as enfermidades, ou daqueles que tiveram perdas recentes. Nesse tempo de pandemia, muitos foram levados até esse lugar, onde tivemos que enfrentar a morte. O segundo vale está descrito em Salmos 84, chamado de Vale de Lágrimas. Esse vale se refere àqueles que têm derramado suas lágrimas perante o Senhor, por vários motivos. Pessoas que lutam pela sua família, que sofrem por causa dos seus relacionamentos ou que estão passando por um momento complicado nas suas finanças. E o terceiro vale que eu quero citar aqui nessa breve reflexão é o Vale dos Ossos Secos, revelado em uma visão no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Representa aqueles que perderam a esperança e não acreditam mais no futuro, que não enxergam mais nenhuma possibilidade das coisas darem certo. Pois a única coisa que conseguem enxergar é a destruição e a morte. Talvez você se identifique com um desses vales. Quem sabe a sua vida chegou a um momento no qual você não vê mais saída, e aos olhos naturais parece ser impossível sair dessa situação. Se você se sente assim, ouça essa palavra até o fim, porque no final eu vou orar junto com você. A boa notícia é que, para cada um desses vales que eu citei, Deus nos dá uma promessa específica relacionada a eles. Em Salmos 23, Davi diz que, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não teria medo, pois o Senhor estaria com ele. Ainda que você tenha experimentado perdas, saiba que Deus nunca te abandonou. A presença do Senhor é contigo. Em Salmos 84, o salmista diz que o Senhor é aquele que transforma o vale de lágrimas em uma fonte de bênçãos. Deus pode transformar maldição em bênção. O seu choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Se o Senhor te levou ao fundo do poço, talvez seja para que você possa olhar para o alto e consiga contemplar as estrelas. E no Vale dos Ossos Secos, onde não havia esperança, Deus fez com que Ezequiel profetizasse, e os ossos se tornaram um grande exército. Há poder na palavra de Deus para te restaurar. O vale pelo qual você está passando hoje pode se tornar o lugar da sua restauração. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, sabemos que o Senhor é um Deus que pode nos conceder vitórias nos momentos felizes e também nos momentos de dor, pois nada é impossível para ti. Obrigado pelas lições que o Senhor ministra ao nosso coração durante a nossa passagem pelos vales e pelos desertos da vida. Cremos que, por mais profundo que seja o nosso vale, ainda assim podemos ser alcançados pela tua graça e pelo teu perdão. Eu te peço que o Senhor visite nesse momento aqueles que têm enfrentado o vale da sombra da morte e sopra sobre eles o teu fôlego de vida. Vá também de encontro aos que enfrentam o vale de lágrimas e pela tua misericórdia faça com que a sua maldição se transforme em bênção. Também traga esperança e restauração aos que estão vivendo um tempo de sequidão e escassez. Dê a eles um futuro próspero, segundo a tua vontade. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã,
Se você crê nessa palavra e acredita que o Senhor tem poder para restaurar a sua vida, escreva aqui nos comentários assim: eu recebo pela fé a restauração de Deus, ainda que no momento eu esteja passando pelo vale. Coloque também nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Se essa mensagem abençoou o seu dia, compartilhe ela com alguém que você ama e que você gostaria que fosse alcançado pelo amor de Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, se quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.